professor Dr. Percival Tirapelli, que é professor titular do Instituto de Artes da Unesp, livre docente pelo Instituto de Artes da Unesp, pós-doutor em História da Arte da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, doutor em Artes pela Escola de Comunicação e Artes da USP, mestre em Artes pela Escola de Comunicação e Artes da USP, autor de 20 livros sobre arte brasileira, latino-americana, patrimônio, artista plástico, já participou de 2 bienais, já expôs um monte de vezes, inclusive fez individuais em São Paulo, Brasília e Roma, é curador em exposições de arte barroca. Desde 1987, ele criou e coordena o projeto Barroco Memória Viva, concebeu e coordena o acervo digital em artes visuais junto à Biblioteca do Instituto de Artes da Unesp. Então, eu tenho a honra de passar agora a palavra ao professor Dr. Percival Tirapelli, que também é meu supervisor de pós-doutorado. Boa tarde, professor Percival. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos. Eu agradeço a Maria de Fátima, a Márcia e todos do museu por ter essa oportunidade para poder falar uma parte de uma pesquisa que fiz em 2003 e que é um pouquinho assim complicado porque é um dogma sobre o dogma da Imaculada Conceição. Então, vamos passar para os slides. Como é que abre aqui agora? Aqui. Pronto. Então, vamos iniciar. Essa daqui foi uma pesquisa que, na realidade, buscava uma outra coisa, buscava umas colunas de um antigo convento do Carmo de São Paulo, e quando eu fui olhar essas colunas, eu vi que não era aquilo que eu buscava. Mas a pessoa falou, olha, eu vou mostrar uma outra coisa para você. Deixe-me ver aqui um pouquinho. Não estou conseguindo descer aqui. Pronto. Então, aqui está. Aquilo que eu vou falar sobre esses fragmentos, que eu dei o nome de fragmentos vicentinos. Os fragmentos vicentinos, eles são duas águias, um trono, um sol e outros 2 fragmentos. E aquilo que nós estamos vendo aqui é a mais antiga imagem que se fez em solo brasileiro, 1560. E foi uma grande coincidência, apesar de não estar buscando isso, mas me veio. E o Carlos Lemos já tinha um certo conhecimento dessas obras, mas não fez o nexo entre esses fragmentos e a mais antiga igreja que se tem no estado de São Paulo, que é a Igreja de São Vicente de 1559. Foi levado para o professor Eduardo Etzelver, foi analisado pelo restaurador Júlio Moraes, foi analisado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, a Araci Amaral também viu, e essa parte que vocês estão vendo é uma exposição que eu fiz quando da visita do Papa Bento XVI para a canonização do Frei Galvão. Eu, então, fui no Museu Paulista e peguei as mais antigas, os mais antigos documentos que se tem sobre os jesuítas
que eram eles os primeiros que vieram aqui para o Brasil. Então, aqui, esta cruz, ela é de 1532, que estava na ilha de Santo Amaro. Então, junto com essa imagem, eu tive que fazer o nexo de que essas talhas serviam exatamente para o altar da Nossa Senhora da Conceição. A aproximação estilística deveria ter mais alguma prova, porque qualquer igreja que se inicia ou que se iniciava tinha que ter uma mesa de comunhão. E a mesa da comunhão, ela sempre tinha duas cariátides nas extremidades. E essa família, a família Pizzirembel, eles têm não só todos esses fragmentos, como também tem os fragmentos da mesa da comunhão, que são um tanto quanto similares da mesa da comunhão da capela de São Miguel, em São Paulo, de 1622. Mas aqui nós estamos falando, então, das obras de 1560. Aqui está a Nossa Senhora, né, que foi escultura do João Gonçalo Fernandes. Havia uma grande discussão se existia ou não existia, por exemplo, barro em São Vicente. Até que falou, gente, é tão evidente que tem barro em São Vicente para fazer uma escultura, que tem um bairro que chama Bairro do Barro, né? E isso são ainda pesquisas até do Benedito Calixto, do início do século XX, depois do Etzel e depois de outros todos pesquisadores de imaginária. Não há dúvida entre todos eles que essa é a primeira imagem feita do Brasil. Aliás, ele fez 3 imagens. Uma está ainda na igreja de São Vicente e a outra está na igreja Nossa Senhora da Conceição, em Itanhaém. Então, chegando aqui perto, vamos assim dizer, eu tinha que fazer esse nexo. Então, vamos ver o estudo, o que se fala. Aqui é a igreja. Essa é a segunda igreja de 1559, porque a primeira de 1550, quando os jesuítas chegaram, ela foi tragada por um maremoto. Aliás, a vila de São Vicente toda. Então, aqui está a pedra, né, que está falando que o padre fulano de tal construiu essa igreja em 1559. Ela ainda existe, o altar da Imaculada ficava desse lado, e aqui o outro, a imagem de Santo Antônio. E lá no fundo, a imagem de São Vicente, que vocês estão vendo aqui, ela está toda restaurada. A igreja já pegou fogo 2 vezes, a última vez foi no ano 2000, e se restaurou a imagem, e a imagem, então, se apresenta desta maneira. Metade restaurada e metade como testemunho de que aquilo pegou fogo. Bem, então, os fragmentos vicentinos, eles todos postos, lógico que faltam as 2 colunas, não se encontrou as 2 colunas, e a pintura, que ficava aqui no meio. Então, isso daqui é um retábulo maneirista, né? Muito simplificado, mas eu tive o cuidado de ir no local, ver, fazer todas as medições, e o mais complicado era, se a Nossa Senhora não couber no trono, então não é, né? Mas a Nossa Senhora cabe no trono, ela tem, então, isso. Quando houve a exposição para o Papa, não deu para eu levar a imagem, porque quando a imagem foi para Nova York, para a grande exposição que teve no Guggenheim, ela voltou levemente abalada. Então, o bispo não permitiu que o Papa visse, mas foi posta essa fotografia
para que houvesse uma coerência. Então, aqui nós temos duas volutas, uma voluta que eu chamo, então, de acanto, e a mesma similar à voluta de águia, o cordeiro imaculado, o grifo, o trono e depois o sol. Então, vamos ver, né, o que seria isso. Então, é a imagem apocalíptica descrita por São João Evangelista, a mulher e o dragão. Aparece um grande sinal no céu, lá está, as 12 estrelas, elas estão no manto, né? E a iconografia da Maria, sempre aquilo que a gente mais tem de comum, é ela esmagando o dragão ou a serpente, tendo aos seus pés o globo terrestre. Bem, então, aí vem o símbolo de Maria como mulher, que o grande problema do dogma, ou você acredita por ter fé ou não acredita, que estamos falando ainda da concepção de Nossa Senhora lá em Santana e São Joaquim. Então, não há nada ainda a ver com o Cristo, é uma coisa muito anterior, e é isso que os protestantes não aceitam, e teve um grande problema, que foi todo o problema do protestantismo e da reforma. Nossa Senhora, ela tem um pequeno lugar no Evangelho, na Anunciação, Visitação, Nascimento, Fuga para o Egito, no Templo, Doutores, Bodas de Caná, Via Crucis e depois a crucificação. Depois ela desaparece, vamos assim dizer, né? Na teologia, Deus envia o seu filho nascido de uma mulher, é isso que importa, né? E essa mulher não poderia ter tido o pecado original, né? Então, as pessoas que São Marcos mais apresenta vai ser, então, a Sagrada ou a Santa Parentela, Jesus como filho do carpinteiro, que aí aparece outro problema, como é que é o marido, mas o anjo vai falar, olha, vai ter, porque a Nossa Senhora mesmo fala, como é que eu vou ter, né, alguma coisa se eu não conheço o homem? Então, tudo fica um mistério. Na Anunciação, vai ter, então, a Virgem prometida para um homem, né? E o nome da Virgem é Maria, e ele vai dar o nome de Jesus. Mas vamos um pouco para trás. Nós estamos vendo que esse altar, essas talhas, elas vão fazer uma união entre as coisas de Maria mulher, Eva mulher, primeira mulher, que foi concebida do barro do homem sem nenhum pecado. O homem, naquele momento, quando Deus tira o barro ou tira a costela do Adão, e o Adão tinha sido feito do barro, não havia o pecado original. Aí depois, o que vai acontecer, então, vai ser a serpente, né? E, então, isso aqui a gente já vai ter essa videira, nós vamos ter aqui o primeiro enlace, vamos assim dizer, da serpente tentando pegar o cordeiro e, ao mesmo tempo que está pegando o cordeiro, que viria a estar no ventre de Maria como a nova arca da aliança, ela também tenta pegar a uva, que vai ser o símbolo de Cristo na Eucaristia. Então, aqui a parreira, na verdade, ela está simbolizando também a árvore da vida, a árvore do paraíso, né? Então, Maria vem como a árvore da vida, do paraíso e da salvação. Ela esmaga a serpente mesmo antes da sua concepção, né? Esse é o dogma da Imaculada Conceição, porque ela é concebida sem pecado, e Maria foi resgatada do pecado por uma previsão dos méritos do seu filho. Isso é uma conclusão que chegaram os franciscanos, porque esse problema da virgindade de Maria e do dogma da Imaculada Conceição vem desde o Concílio de Éfeso,
Depois, o Sofrônio de Jerusalém vai falar que ela é dotada de sentimentos divinos, portanto, é livre de toda mácula, santificada em corpo, alma e pensamento. O Concílio de Trento não vai colocar a Virgem no decreto do pecado original, mas a Igreja deve celebrar, né? O cordeiro que está dentro do ventre de Maria, né? Então, é o filho de Maria, que é uma mulher, que foi concebida sem pecado lá junto ou como uma Eva do paraíso. O Filho de Deus feito homem, Maria, que é mãe de Deus e mãe de Cristo, né? São expressões depois do Concílio de Éfeso que isso vai acontecer, e o São João já vai falar sobre o Cordeiro de Deus, que é esse daqui que está aqui embaixo, né? E completa que é o Filho eleito, Messias, Rei de Israel, Filho do homem, ao mesmo tempo é o Cordeiro Pascal, é o Cordeiro imolado, né? Sem defeito e sem mancha, e é o sangue de Cristo, e em Isaías como uma ovelha conduzida para o abate. Então, aqui está. E a videira, o próprio Cristo vai falar, eu sou a videira, vós sois os ramos. É interessante a gente observar que de carneiro esse não tem nada. Isso é feito por algum índio sobre uma orientação de algum teólogo, mas que não se tem nenhum ênfase para se mostrar que isso fosse um verdadeiro cordeiro em termos visuais. O grifo. O grifo, vocês acham que estão vendo ele todinho aqui, né? O grifo, o cordeiro, a serpente, o lagarto, um pássaro, uma videira e uva. Então, é um conjunto teológico imenso que o teólogo jesuíta coloca aí, né? O grifo como o corpo alado de leão e cabeça de águia, que mata a serpente, que está aqui embaixo. E o pássaro como símbolo da alma, que está logo acima, que está acima do grifo, que está desejoso do vinho, da uva e do sangue, mas que, ao mesmo tempo, está sendo atacado, né, pela serpente do pecado do mal. E o lagarto ataca a serpente. O símbolo bíblico do lagarto é o símbolo do êxtase contemplativo, da alma que busca a luz. Por isso que o lagarto se encontra em um lugar muito seguro, quase que fechado, né? Bem, agora nós temos as volutas, que são as folhas de acanto, que aqui estão, que é o símbolo da provação e vencida, que se transforma em glória, porque o acanto ele tem na sua parte posterior, ela tem uns espinhos, e isso é muito comum em todas as colunas, sempre tem o acanto. As gavinhas que se enrolam na coluna, que formam uma cabeça da ave. Antes de formar uma cabeça da ave, isso daqui é uma coluna, né? Depois que essa coluna, aos poucos que a videira vai entrelaçando, vai levando aqui até chegar à cabeça da águia, que é a rainha das aves. É a única que pode olhar para o sol. Agora, eu diria se estamos diante de uma águia ou diante de uma arara, né? Pelo detalhe da plumagem, né? Também perguntaria se estamos diante de uma folha de acanto ou uma folha de embaúba. Pode ser também. O trono, aonde está a Nossa Senhora. O trono tem o anjo, que está aqui, está faltando, né, a cabeça. Depois você tem a árvore do paraíso. Deixa eu achar aqui. Aqui está a árvore do paraíso, que vai nascendo, a árvore da vida. E o trono é guardado por um anjo alado de gola, semelhante ao da Arca da Aliança. Então, ele está vigiando, guardando a nova aliança, a nova Arca da Aliança, que é Maria, que vai ter o seu filho em seu ventre. Aqui embaixo tem 7 triângulos
na base, sempre expressam a totalidade, né? Os 7 selos do Apocalipse, e que remete também ao Cordeiro, sempre o número 7, as 7 hierarquias angélicas, 7 do céu. E nas laterais, aqui você tem 4, e nas laterais você tem 1 mais 1, e meio e mais meio, completando os 7. Então, aí estão esses fragmentos vicentinos do Apocalipse. O Sol vai aparecer na parte de cima, a luz é o máximo da divindade celeste, né? E o Sol é da justiça, né? E Platão vai falar que o Sol é a representação visível do bem. Para o cristianismo, é o Redentor comparado ao Sol, e o Sol Invictus dos romanos, que é a prenominação de Cristo. Então, aqui estamos diante das mais antigas talhas jesuíticas das Américas, porque os jesuítas chegam primeiro aqui, depois aqui vão para o México, só 1563, e essas talhas já estavam prontas. Tive o cuidado de ir atrás de todos os velhinhos de São Vicente, que me falaram, se vier alguém aqui falar mais alguma mentira, nós somos muito tristes. Todos os velhinhos juntos davam mais de 600 anos de experiência e confirmaram o local onde estava guardado isso. Estava guardado debaixo da torre, e só se podia entrar debaixo da torre de joelhos para se poder pegar. E assim a filha do Pritzirembel me disse, e então fui atrás dessas coisas todas antes que isso acontecesse. E, finalmente, para não ficar só no Brasil, temos que prestigiar a Argentina também. Giuseppe Brassanelli, o maior dos escultores que veio para as missões jesuíticas, ele simplesmente fez esse trabalho magnífico, né? A Hilda vai falar daqui a pouco sobre as portas. Esse daqui, Hilda, fica sobre uma porta, é a continuidade de um portal, o portal que faz a entrada para a igreja que foi construída pelo irmão Giovanni Primoli, também italiano, o mesmo que estão nas ruínas de São Miguel. E isso daqui é de uma simbologia absoluta, né? Primeiramente, a gente tem que ficar contando isso daqui, são os 7 círculos do mundo, né? Nós terminamos com 7 lá, começamos aqui. E essas 2 belíssimas sereias aladas, né? As sereias aladas são só da antiguidade, mas os jesuítas, como grandes pesquisadores e tudo mais, sabiam de todas as coisas, colocaram essas sereias aladas, aquelas que voam, né? Porque e isso não há nada a ver com a proximidade dos índios do Lago Titicaca, que lá também acreditam na sereia, que são as mulheres que fazem mal aos homens, da mesma coisa que lá na Odisseia de Ulisses. Mas aqui, aquilo que a gente nos importa aqui, que esses 2 seres estão abaixo, né? Eles estão nas profundezas e estão com as asas prontas, né, para se alçar voo. Mas o voo maior que a gente vê aqui, que elas são muito próximas à noite das esculturas do túmulo do Giuliano, feita pelo Michelangelo em Florença. Então, o homem sabia o que ele estava fazendo, e simbolicamente, então, vamos tirar das profundezas essas 2 e vamos para o terrestre. O terrestre, você tem essas 2 serpentes. A serpente, quando ela vê o símbolo do IHS, em nome de Jesus, e com os 3 pregos dos jesuítas aqui, ela se vira, ela não fica mais na sua posição, que é da sua condição de animal maldito, que vai se arrastar para sempre. Mas ela vira, mas mesmo ela se virando, ela ainda tenta comer aqui um dos frutos saborosos, agora não mais lá do Éden e nem da Europa, mas algum caju, algum cacau, alguma coisa já da América. E
Com isso, passando das profundezas das águas para as profundezas, vamos assim dizer, dos subterrâneos ainda, dos animais, que já é o terrestre, vamos passar para o nível celeste, com essas duas águias coroadas, que são as únicas águias que podem olhar para o sol, que podem olhar para Deus, e são os animais que estão olhando para o círculo perfeito da perfeição, onde está o símbolo dos jesuítas. Então, aqui a gente vê uma lição, se os índios guaranis entenderam o que o Brassanelli fez ou não, para nós agora não nos importa, mas que é uma das obras deixada impresso nas pedras das ruínas, uma das mais maravilhosas de todas. Então, finalizo aqui só uma bibliografia rápida, e aqui isso foi feito para a exposição do Gênesis da Fé do Novo Mundo, quando o Papa Bento XVI veio para São Paulo para a canonização do nosso Frei Galvão. Então, é isso que eu tinha a dizer. Eu agradeço. Espero que tenham entendido um pouco meio rápido sobre o dogma, esse dogma, sempre pensando que essas talhas foram feitas 3 anos antes de terminar o Concílio de Trento. Né? Mas o Concílio de Trento já tinha sido convocado exatamente para uma das coisas, era sobre o dogma da Imaculada. Eu agradeço a atenção.